cansaço, fadiga, desânimo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu vou falar de causas para que você entenda bem de onde vem o desânimo e cansaço. E vou falar também como eu trato esses sintomas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Rodrigo Almeida, sou médico. Já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like também, ajude esse vídeo a chegar para outras pessoas. Eu vou contar uma história para que vocês possam entender bem aí do que eu vou falar. Eu atendi um paciente e ele chegou com um sintoma que foi assim. A história era essa. Ele é um grande empresário e ele estava se deslocando com um helicóptero de um lugar para o outro e teve um apagão no helicóptero. Então, chegando lá no hospital, ele foi todo correram para fazer tomografia, enfim, inclusive ele até teve relaxamento do esfíncter urinário, ou seja, fez xixi, ou seja, aquele apagão mesmo, a pessoa apagou, como se fosse um disjuntor, né? Desarmou. E chegando lá no hospital, reviraram de ponta cabeça, fizeram muitos exames, ficou internado para ver o que era. E aí ele começou a melhorar, foi embora. E aí eu perguntei para ele quando ele chegou na consulta, né? Chegou com sintomas de cansaço, desânimo e contando essa história. Falou, doutor, o que mais eu fiquei assustado foi que um dia eu tava, né, contou essa história. E aí fizeram vários exames e tal. E eu perguntei para ele, né? E foi feito os exames hormonais também, as taxas hormonais, verificaram isso? Não, doutor, essa parte aí não me falaram nada, não. E aí onde entra então os hormônios. Infelizmente, muitos médicos esquecem dessa parte do hormônio, inclusive uma das minhas missões é ensinar médico. Você é médico, deixa aqui um comentário ou vai lá no meu Instagram e nós vamos conversar, manda um direct que nós vamos conversar sobre a minha mentoria para médicos. E aí o que acontece então? Os hormônios eles atuam na energia. Por que um senhor de 90 anos de idade, lá no Lar dos Velhinhos, tem muitas chances dele ter pouca energia? A grande maioria das vezes é assim. Pessoas com mais idade perdem energia, porque vão diminuindo níveis hormonais. Nesse caso, olha o contexto. Empresário, ele tem muito estresse, tinha centenas de funcionários, então fornecedores, enfim, todo aquele estresse que um CNPJ ele produz, ou seja, a pessoa estressa bastante e isso faz com que o cortisol aumente muito os seus níveis. Automaticamente, por ficar com níveis altos por muito tempo, o que acontece? A glândula não dá conta. Ela não dá conta de ficar sustentando níveis altos por muito tempo. E é onde vem, então, a questão do cortisol baixo. E muitas pessoas falam que cortisol é hormônio do estresse, cortisol ele é o inimigo, se afasta do cortisol. Não, o cortisol é o tratamento para muitas questões. Porque nesse paciente ele tinha uma fadiga adrenal, ou seja, a glândula adrenal produz cortisol, obviamente, mas já não produzia o nível que precisava. E aí nós dosamos, inclusive eu fiz a dosagem na saliva, a curva que tem que ser assim, o dele estava assim, ó. Ou seja, quando nós fizemos a reposição do cortisol, depois ele voltou depois de 3 meses, e aí eu perguntei para ele, né, e aí, como é que você passou nesses 3 meses? Ele falou, tudo aquilo que eu te falei na última consulta foi embora. Ou seja, quando nós fizemos a reposição hormonal, nós tratamos a causa desse desânimo, dessa fadiga, e infelizmente muitos casos, inclusive, são confundidos como depressão. A pessoa, você está depressivo. E eu concordo realmente que é uma depressão, mas diminuição de níveis hormonais. Tem pessoas que têm também a depressão por outras causas, mas em muitos casos é a depressão de níveis hormonais. Então, quando nós colocamos o cortisol, o paciente volta apresentando melhoria. Ainda mais nos dias de hoje, com tanto estresse, tanto conflito, tanta situação negativa, o cortisol não tem como ficar alinhado, é difícil demais. Então, assim, sempre o cortisol tá tendo que se defender, é uma notícia e depois é outra. E isso, então, nós temos que estar pendente dessa parte dos nossos pacientes. Obviamente que nesse paciente também eu fiz reposição de outros hormônios, mas o cortisol era franco e por isso que eu contei essa história, para que vocês entendam. Isso é algo também que eu faço na consulta, ou seja, entender o contexto, não é só o conteúdo é o paciente. E onde aquele conteúdo está? Qual o contexto que ele está envolvido? Por isso que eu pergunto onde ele trabalha, a função dele naquela empresa, o que ele faz, quantos filhos, a idade do filho, se é menino ou menina, tudo isso faz diferença na resposta hormonal de cada paciente.
Bom, e como eu tratei ele, então, como eu disse, com cortisol e também tinha outros hormônios que eu fui equilibrando os níveis, o paciente apresentou melhoria significativa dos seus sintomas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho, compartilhe esse vídeo lá no grupo da família, com outras pessoas, porque eles também saibam que essa fadiga ou cansaço pode ser por desníveis aí, níveis baixos de cortisol. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.